Capítulo 26 – Decisões. Havia um turbilhão de perguntas na mente daqueles 4 adolescentes. Não havia inferno, então? Como era o céu? Jesus estaria ali com eles para sempre? Seriam restaurados à perfeição de Adão e Eva? O que tenho que fazer para ir para o céu e não sofrer a destruição final? Perguntou Pedro. Olá, garotos e garotas, disse Senhor Danilo, entrando na sala com Nina em seu colo e um copo de água na mão. Seu remédio, pai, disse carinhosamente ao sogro, entregando-lhe o copo e um comprimido. Os jovens ficaram alvoroçados. Queriam mais respostas e estavam crentes de que aquela interrupção poderia ser como a da reunião passada, quando a senhora Laís só permitiu que continuassem os estudos na semana seguinte. O sol estava quase se aproximando do poente, e o cheiro do bolo inundava ainda mais a casa. O senhor José agradeceu, tomou o remédio e, para o alívio de seus alunos, continuou com sua voz rouca. Bem, com essas nossas 3 aulas, aprendemos algumas coisas básicas do cristianismo. Digam-me, de onde viemos? Fomos criados por Deus, respondeu Patrícia. Ele fez tudo o que existe, não só na Terra, mas em todo o universo, completou Ana. Tiago apenas olhava para os amigos. Conhecia a resposta, mas os deixava à vontade para responder. Por que existe morte? Perguntou o homem. Porque Adão e Eva aceitaram a ideia de Lúcifer e desobedeceram a Deus. Pedro respondeu convicto. Para que não morressem a morte eterna como consequência do pecado, Jesus se dispôs a morrer por eles. E para onde vamos? A voz do senhor José tinha um certo ar de mistério. Os jovens se entreolharam. Pensaram nas possíveis respostas, mas não se arriscaram a dizê-las. Ana, Pedro e Patrícia olharam para Tiago, deixando claro que era ele quem devia não só responder, mas ensiná-los sobre o que ele entendia a respeito. Tato respondeu olhando para os amigos. Os que não aceitarem Jesus e não obedecerem a seus mandamentos sofrerão a morte eterna. Aqueles que aceitarem a morte de Jesus como substituta para sua própria morte e, consequentemente, obedecerem a seus mandamentos, irão para o céu. Estes viverão eternamente. Novamente o silêncio tomou conta da sala. Ouviram Nina dando gargalhada no outro cômodo. O senhor Danilo estava fazendo cócegas em sua barriga. Pedro foi o primeiro a falar. É tão simples assim? É só aceitar Jesus e pronto? Aceitar Jesus é o primeiro passo, disse o senhor José. A decisão de viver como Cristo viveu é muito importante. Não adianta dizer que o aceita e não seguir seus ensinos. Um cristão não é somente aquele que diz crer em Cristo, mas o que luta diariamente para ser igual a Ele. Pedro olhou relutante para os amigos ao lado. Eu quero. Quero o quê? Perguntou o senhor José. Sua voz era firme e compassada, e ele quase se inclinou na cadeira com um olhar inquisitório para o garoto. Eu quero ser igual a Jesus. Vários pensamentos passaram pela mente de Ana quando ela ouviu essa afirmação do amigo. Lembrou-se que pouco antes Pedro tinha intenso desejo de ser bruxo. Aliás, foi justamente a ideia de que Tiago vinha de uma família de magos que intensificou sua curiosidade em conhecê-lo melhor. Tal curiosidade levou Pedro a finalmente conhecer a verdade, conhecer Jesus e sua palavra, a sagrada Bíblia. O garoto que queria ser bruxo, agora desejava ser igual a Jesus. Esqueceu as fantasias de seus livros, as ficções recheadas de mentiras e enganos agora davam lugar à mensagem de Deus. Tiago deu um tapinha no ombro do amigo e sorriu para ele. Eu também quero, disse Patrícia, quero conhecer mais a Jesus. Um nó apertou a garganta de Ana. Ela sentiu um desejo de dizer a mesma coisa, mas algo a reprimiu. Não sabia se estava preparada para iniciar uma vida cristã, assim como não sabia se iria ter o apoio de seus pais, os quais não tinham qualquer envolvimento com religião e desprezavam totalmente o cristianismo. Você sabe que vou estar ao seu lado, não sabe? Disse Pedro olhando nos olhos da amiga. Sabia exatamente o que se passava na mente de Ana, pois a conhecia fazia muito tempo. Vocês me ajudam?
Perguntou ela com os olhos começando a inundar de lágrimas. Os amigos sorriram emocionados e assinaram positivamente com a cabeça. Os 4 amigos se abraçaram, levantaram-se e deram todos juntos um grande abraço no Senhor José. Laís entrando na sala, mas parou recostando-se no batente da porta e os observou. Seu coração entendeu exatamente o que estava acontecendo ali. O milagre da conversão. Palavras tão simples, somadas ao poder do Espírito Santo, estavam transformando aqueles pequenos corações. Meus queridos, disse o Senhor José com a voz ainda abafada pelos abraços. Podia ouvir 1 ou 2 daqueles jovens soluçando. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Os garotos e garotas se afastaram para poder olhar aquele sorriso marcado pelos traços da idade e experiência. O Senhor José disse: Tato, por favor, arrume 2 almofadas perto do sofá, eu quero orar por vocês. Pai? Disse Laís na porta ao lado, antes que Tiago pudesse demonstrar ele mesmo sua preocupação pelo avô tentar levantar-se da cadeira. O senhor sabe que não está em condições de fazer malabarismos. Filha, o senhor José olhou por sobre os ombros. Que bom você estar aqui. Ele olhou novamente para a frente. Sente-se aqui, por favor. Laís passou pelos garotos e sentou-se no sofá, bem em frente ao pai. Quero lhe falar uma coisa. A voz do Senhor José era a mais paternal possível. Eu tenho um Deus que deixou seu trono da glória para sujar seus pés na poeira deste mundo. Ele viveu como um ser humano, sofreu e sentiu fome e dor. Foi rejeitado pelo povo que viera salvar. Foi acusado e condenado à morte. Foi chicoteado nas costas e carregou uma cruz que pertencia a este pecador aqui. Ele carregou a minha cruz e foi pregado nela no meu lugar. Cuspiram em seu rosto, feriram sua cabeça com uma coroa de espinhos. Pregos grandes atravessaram seus pés e mãos. O homem olhou com carinho para a filha. Ele não mediu esforços para ser o meu Deus. Eu não vou medir esforços para ser o filho dele. O Senhor nunca mediu esforços, meu pai, disse Laís. Então, não queira me impedir de fazer mais um. Eu vou me levantar e me ajoelhar ali, naquelas almofadas, para dizer a este Deus que eu tanto amo uma única coisa. Obrigado. Houve um silêncio momentâneo. Finalmente, Laís olhou para o filho e disse: Arrume as almofadas, Tato, e venha me ajudar a colocar este homem de joelhos na presença de Deus. Tiago arrumou uma boa almofada perto do sofá e, com a ajuda de Pedro, levantaram o Senhor José. Seus pés saíram da cadeira de rodas e tocaram o chão. Ele apoiou-se nos ombros dos garotos e deu 2 passos com dificuldade, pois parecia não ter forças para sustentar o próprio peso sobre as idosas pernas. Mas outros 4 passos ele foi se inclinando vagarosamente, até seus joelhos se acomodarem nas almofadas e seu corpo ser apoiado no sofá à sua frente. Ana e Patrícia se ajoelharam ao lado direito dele, enquanto os garotos se ajoelharam à sua esquerda. Laís ajoelhou-se no centro da sala perto do marido, Danilo e de Nina, que haviam chegado ao cômodo enquanto o senhor José era colocado de joelhos. O velho homem orou. Olá, meu Deus, sou eu de novo. Respirou, demonstrando cansaço pelo esforço. Faz muito tempo que meu corpo se recusa a me deixar de joelhos na tua presença, mas tu sabes que minha mente está sempre contigo. Estou aqui agora para agradecer por esta família maravilhosa e também dizer muito obrigado por agires de uma forma incrível e milagrosa para alcançar estes 3 corações que estão ajoelhados ao meu lado. Obrigado pela decisão de Pedro, Ana e Patrícia. Ajuda-os a andar nos caminhos ensinados por aqueles que eles acabaram de aceitar como Salvador, seu Filho amado Jesus, em nome de quem é feita esta oração. Amém. Amém, responderam os demais.